Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Conexão USA de hoje. Mais uma vez, o meu muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, acompanhando ao vivo no Notícias Agrícolas e também para você que nos acompanha agora, um pouco depois que você já navegou lá na página do maior portal de agronegócio do Brasil, no YouTube, ou seja, acompanhando a gente nas mídias sociais também. O nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Continue conosco, trazendo as suas sugestões, críticas, para que você possa colaborar conosco, né, nos nossos próximos episódios, com todos os nossos colunistas, os nossos convidados e os nossos parceiros. Aí vem aquela pergunta, Márcio. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Simples, pessoal, muito simples. Pega o teu telefone, abre a câmera, vai lá, ó, tá aqui na tela o nosso QR Code. Você escaneia ele através da câmera do seu celular, vai levar para a nossa equipe de WhatsApp, que já está pronto, esperando a sua comunicação, a sua dúvida, o seu questionamento. Se você não entendeu muito bem do que nós falamos, mas quer mais detalhes, aliás, esse é o nosso propósito, né? Eu sempre falo que a gente explica, mas não dá para falar tudo para vocês aqui nesse período, que é bastante tempo, mas ao mesmo tempo, cada família, cada pessoa, cada empreendedor tem uma história, uma particularidade, e por isso que é importante que você possa entrar em contato conosco para falar sobre esse assunto, que possamos entender um pouco melhor, né, qual é a sua dor, qual é a sua dúvida, qual é o seu questionamento, e eu tenho certeza que a nossa equipe vai conseguir ajudá-lo de alguma forma. Então, entre em contato conosco. Mas vamos em frente, vamos lá. Hoje, o nosso convidado colunista, eu diria que é a primeira vez de muitas outras que ele estará aqui conosco. Então, o Robson fala comigo da Flórida, o Robson Graneiro, que é o diretor comercial da Mobility Unbold. Ô Robson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar aqui com o nosso público. E eu já vou partindo, meu amigo, da primeira pergunta, porque o seu sobrenome fala tudo sobre logística, sobre mudança, sobre facilidade para o brasileiro, seja no Brasil e também no exterior, em vários países do mundo. Então, com o meu muito obrigado, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da sua história, que eu sei que daria um episódio inteiro, mas a gente consegue resumir. Um grande abraço e seja bem-vindo. Legal, Marcio, muito obrigado. Obrigado, a oportunidade imensa de estar aqui com vocês. É um prazer. Gosto muito desse tipo de abordagem que a gente faz com pessoas e famílias, principalmente quando a gente se conecta aí com o Brasil. A minha história vem aí da empresa da minha família. Quando 58 anos atrás, meu avô Pedro fundou a Graneiro no Brasil. Na sequência, aí meu pai e meu tio tocaram esse negócio e fizeram a Graneiro ser hoje top of mind como empresa de mudança no Brasil e hoje até falando um pouco, né, daquilo que eu sei desse mercado globalmente, sendo a maior empresa de mudança da América Latina. Eu optei aí na minha carreira, há uns 6 anos atrás, em seguir os meus negócios à parte da Graneiro. Estou aqui na Flórida, como você disse, há 6 anos, fazendo negócio nos Estados Unidos desde 2010. E um ano e meio atrás tive a oportunidade de fundar a Mobility Unbound, e que é hoje a gente vai trocar uma ideia aqui. Mas é muito gostoso aí falar um pouco da família. Hoje um pouco do momento do mercado Brasil, Estados Unidos. Prazer estar contigo. Obrigado Que pela legal. oportunidade. Imagina, obrigado você pela disponibilidade. E hoje a gente tem aqui muitos cases, muitas boas histórias, na verdade, para contar. E como eu falei no começo, Robson, muitas particularidades, né? Porque cada pessoa, cada família tem aí a sua história, a sua ansiedade, a sua dúvida, o seu objetivo. E falando nisso, você já acabou de dizer para a gente que são mais de 50 anos de história, mais de meio século de história, então você deve ter muita coisa bacana para nos contar. Talvez de uma forma resumida, né, e ampla, não talvez pegando cases específicos. Minha primeira pergunta para você não poderia ser diferente com relação ao que faz
Na tua opinião, dentro dessa sua experiência, né, de muitas décadas, lidando com pessoas, o que é sensacional, a gente também lida aqui no agronegócio com pessoas o tempo inteiro, aliás, elas estão sempre em primeiro lugar. Mas o que que faz uma família tomar essa decisão, na sua opinião? Quais são os critérios? Quais são as bases, ou seja, que elas tomam em primeiro lugar para decidir mudar de país? Eu vejo que assim, isso independente de onde, da origem ou destino, para onde, de onde você vai, para onde você, de onde você sai, para onde você está indo. São vários motivos e eu uso muito uma balança, né? Aquilo que você coloca nessa balança dos fatores, não indo para os jargões, né? Dos prós e contras, mas dos fatores, porque você coloca, por exemplo, pessoas com oportunidades pessoais, oportunidades profissionais, estudos, segurança. Eu vejo esse fator segurança quando eu vejo famílias vindo do Brasil para os Estados Unidos. Esse fator segurança é um fator é, muito abordado quando eu converso. Eu converso bastante com os meus clientes. Quando eu olho a parte econômica, eu vejo empresários fazendo os dois movimentos e com momentos diferentes da empresa. Minha empresa agora está crescendo mais no Brasil, o Brasil pode ser uma oportunidade melhor para mim, ou vice-versa, quero internacionalizar o meu negócio. Eu vejo muito a questão de estudo, então, para quem quer posicionar o seu filho, sua filha no mercado americano, estudando nos Estados Unidos, indo para a faculdade nos Estados Unidos, então, são todos esses fatores que eu vejo e que cada um tem a sua balança. Voltando onde eu comecei, né? Quando você coloca isso para ter o seu ponto de decisão para você iniciar esse processo, esse projeto. Bacana. Apesar de ser bastante particular, a gente sabe disso, Robson, essa decisão, muitas vezes ela, dentro dessa pessoa ou da família, eu diria que ela tem etapas que podem demorar, às vezes, muito tempo de planejamento, às vezes meses, quem sabe já ouvi falar de famílias que demoraram anos planejando essa mudança, ou então mais rápido, né? Aquela pessoa que consegue decidir e, por algum motivo também particular, fazer uma mudança de país de forma assim, comparando com a grande maioria, muito rápida, na verdade. Só que para que tudo isso aconteça, eu acredito que seja necessário, na verdade, alguns processos. Né? Aliás, aqui nos Estados Unidos, a gente aprende muito sobre essa questão de processos, porque eles funcionam perfeitamente, né? Basicamente, quase tudo que eu vejo tem ali um processo, um significado, e logo ali na frente o resultado ele vem mais rápido, de forma mais objetiva. Mas para que esses processos, na sua opinião, sejam, primeiro, respeitados e que eles sejam cumpridos, né? Com o, né? Não com o, não cumpridos, mas cumpridos. Aliás, o contrário, né? Cumpridos é longo e compridos é mais ainda. Mas para que a pessoa cumpra, na verdade, com esses objetivos, para que ela consiga colocar dentro daquele período que ela se programou para fazer a mudança. Na tua opinião, quais são os principais processos e que a gente possa, na verdade, considerá-los como efetivamente foi, além de ser planejado, algo que foi respeitado e que logo ali na frente deu certo? O que é fundamental, que não pode faltar, na sua opinião? Eu acho que assim, processo de planejamento, como você disse, não tem como fugir disso, né? E principalmente você entender as diferenças de cultura. Eu acho que esse é o primeiro passo e você está muito disposto a entrar nesse mundo novo, né? Porque a gente sai de um país hoje que te oferece algumas coisas que aqui são diferentes e vice-versa. Então, eu acho que quando você entra nessa etapa do planejamento, ele tem que passar por uma estrutura familiar importantíssima, porque não é só, às vezes, eu trabalho muito com executivos de empresas, né? Não é só a pessoa que vem assumir uma nova função na empresa que ele já trabalha nos Estados Unidos, mas é a família. O que
cônjuge vai fazer, o que os filhos vão fazer. Então, eu acho que a primeira etapa da família está muito clara. O segundo vem nas principais decisões, que é onde a gente coloca muita energia também. Onde você vai morar? Por que você vai morar nesse lugar? Eu estava semana retrasada conversando com uma pessoa que atende brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos procurando um emprego, e ela falou para mim, ela falou, minha maior dificuldade é que a pessoa escolhe o lugar onde vai morar antes de ter o emprego. E aqui nos Estados Unidos, né, Marcelo, você está aí na Carolina do Norte, você sabe o que eu vou falar. É, as pessoas mudam muito, né? Até usando uma pesquisa que tem na minha indústria, né? No Brasil, uma pessoa se muda uma vez a cada 10 anos, pela média que a gente vê. Nos Estados Unidos, a pessoa se muda uma vez a cada 2 anos. Então, isso diz muito. Acho que a tua decisão para onde você vai, qual a região, é mais importante você ter essa combinação família, profissão, e aí você chega na questão do local onde você vai viver. Eu coloco isso como fatores chaves. Aí depois, quando você vem nesse funil, né, você chega dentro da cidade, qual a região da cidade, qual os próximos passos, e sempre ter um planejamento muito conservador, porque a gente vê muitas pessoas querendo viver um sonho americano, né, aqui nos Estados Unidos, só que nós somos brasileiros, né? Então é o sonho brasileiro. Tem um grande amigo meu que Exato. fala isso. É o sonho É, brasileiro nos Estados Unidos. Então, pô, muito legal. vamos ser conservador financeiramente, com Sim. decisões pautadas em questões lógicas, né? Não emocionais somente. Mas muito interessante, Robson, o que você trouxe aqui para a gente, esse dado, né, na verdade, da questão da mudança, né, comparando o americano com o brasileiro e a gente que pega a estrada basicamente quase que todos os dias ou semanalmente aqui nos Estados Unidos e viaja também bastante pelos Estados Unidos, a gente vê literalmente a mudança na estrada, a casa na estrada, né? Olha só que interessante esse tipo de mudança. Aliás, pode virar até uma pergunta, uma dúvida, né? Que a gente tem, porque o americano carrega tudo, né? Literalmente carrega tudo nas costas. É o caminhão que vem puxando, né, um outro engate ali de mudança, o RV, o motorhome que anda para todos os lados, é aquele cidadão que muda de estado devido a circunstâncias, muito delas, principalmente a novas oportunidades de emprego. Eu tenho amigos americanos aqui na minha região que já foram, por exemplo, para o Texas, estão nesse momento, saíram aqui, né, do estado e foram para o Texas e também já planejam ir para outro estado daqui a 12 ou 24 meses. É muito comum mesmo essa mudança a curto prazo dentro dos Estados Unidos. Mas você diria que é diferente, porque aqui me parece que existe uma facilidade para que isso aconteça. Principalmente, né, não vou nem entrar no mérito de que nós temos rodovias extremamente bem conservadas e que é possível você fazer grandes mudanças, uma malha ferroviária também que carrega cargas, especialmente no agronegócio brasileiro, que é o nosso público aqui, para baixo e para cima, passa muitas linhas passam quase que dentro da fazenda. Ou seja, a logística americana é diferente da logística brasileira, mas não comparando um país com outro, mas falando das facilidades. Como é que você consegue enxergar que nos Estados Unidos essa estrutura e talvez outras que com certeza você vai colaborar aqui conosco facilitam a vida do migrante, né? Da pessoa que quer ir de um estado para o outro? É. Eu acho que tem um fator do comportamento consumidor, né? O consumidor americano, como você tem uma classe média muito grande, né, com poder aquisitivo diferente, existe uma questão das pessoas fazerem mais para economizar dinheiro naquilo que elas gastam. Então, quando você pega uma mudança costa a costa, vamos falar aí, Califórnia, Flórida, Califórnia, Nova York, e se você contratar um serviço de mudança para fazer, uma empresa de mudança para fazer isso, eu diria que é muito mais caro você mudar de Los Angeles para Nova York do que você mudar de Nova York para São Paulo, por exemplo.
é um trabalho muito mais caro, mão de obra, preço do combustível e tudo mais. Então, e aí isso coloca um comportamento no consumidor de querer fazer a sua mudança, de querer ter esse acesso. E aí você tem uma rede gigantesca de empresas que alugam um caminhão, que vendem material de embalagem, que até te ajudam com o fornecimento pontual de mão de obra. Então, facilita muito essa questão de faça você mesmo. E essa cultura do faça você mesmo, né, passa pela que a gente vê, da pessoa que ao invés de ter o jardineiro cortando a grama uma vez cada 15 dias, tá, que tem a máquina na garagem, pega e vai cortar. Da pessoa que ao invés de contratar alguém para fazer a pintura da casa, vai usar o teu tempo no final de semana para fazer isso. Então, eu vejo pela questão do comportamento linkado também ao custo e ao poder aquisitivo. E de fato, as estradas são fantásticas, né? Isso, nós como brasileiros, e principalmente aqui com o canal que nós estamos falando, né? Que a gente tem dá lá no Mato Grosso, Goiás, quando a gente compara estradas nessas regiões com as estradas aqui nos Estados Unidos, pô, quando eu comprei a primeira vez que comprei uma caminhonete aqui, eu saí da Flórida, eu dirigi 9 horas, cara. Parei 2 vezes para abastecer, mas não conseguia parar de dirigir, porque o gosto que você tem da É, estrada e curtir o momento ali é fantástico, né? com certeza. Agora você me faz lembrar algo que eu acho que é importantíssimo a gente falar nesse momento, já que estamos alguns minutos no ar aqui falando para o público do agronegócio brasileiro, essencialmente, mas que a gente vê um movimento bastante grande, Robson, eu diria, né? Você tem amigos e clientes, eu tenho também amigos e clientes que estão ou investindo aqui nos Estados Unidos, ou literalmente mudando, trazendo seus filhos para estudar, já fazendo um planejamento migratório logo ali na frente, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje um negócio nos Estados Unidos que eu gostaria de que você falasse para o nosso público, né? Como é que a Mobility pode, na verdade, ajudar esse emigrante que vem de um outro país? Aliás, né, no nosso português, eu aprendi também isso, né, conversando sobre imigração com algumas pessoas. O emigrante, com E, é o cara que é visto, na verdade, por um brasileiro, né, o brasileiro foi para os Estados Unidos e quem ficou no Brasil vê a gente como um imigrante. O americano que viu o brasileiro chegando no país dele, ele vê a gente como um imigrante. E o migrante é aquele cara que, né, troca de estado dentro do mesmo país. Bom, não é aula de português, eu aprendi, estou repassando aqui, na verdade, para todo mundo entender, até para a gente falar a mesma língua. Mas essa questão, especificamente de que é necessário além de todo o planejamento, de todo o processo e de outros detalhes que nós vamos falar agora, encontrar a empresa certa, a empresa que já faz isso e que fala a língua do nosso povo, que ajuda bastante no primeiro momento. Me conta um pouquinho da Mobility, por favor. A minha experiência trabalhando com a minha família, 20, esse ano eu tô fazendo 27 anos de carreira, e mais a metade dele aí trabalhando com a família e sempre olhando muito aquilo que a empresa faz no Brasil e que várias empresas fazem mundo afora, que é caminhão, mão de obra e depósito, né? Então, essa é uma combinação importantíssima dentro do que eu faço. Mas eu preferi, quando eu fundei a Mobility Unbound, focar no meu cliente. Então, para mim, hoje, eu desenvolvi uma rede de parceiros globais. Então, eu tenho. O que isso quer dizer? Eu tenho empresas de mudanças no mundo inteiro trabalhando dentro da minha coordenação, seja para quem está mudando de Cuiabá para Orlando, quem está mudando de Los Angeles para Paris, eu consigo fazer um atendimento que eu estou muito focado na demanda do meu cliente, com empresas que vão trabalhar dentro dos critérios que eu coloco, que são critérios de qualidade e preço, praticamente, e processos, né? Processos, como você falou antes, processo, procedimento que garantam a satisfação do cliente. Então, a minha decisão de 2, 3 anos para cá foi muito no sentido de eu gosto muito, eu sinto muita falta até fazendo, confessando aqui contigo dessa vida do caminhão, dessa vida
por muitos anos, quando eu trabalhei com meu pai, eu era responsável por comprar os caminhões da frota da Graneiro no Brasil, e pô, isso é uma coisa que eu gostava muito, mas eu acho que hoje essa conexão que eu tenho com o cliente é muito mais importante do que essa conexão que eu tinha antes. Então, hoje eu consigo conversar com o meu cliente num sentido de trazer a solução para ele na parte de mudança, na parte da decisão. São vários clientes que eu falo, Márcio, que muitas vezes eu acabo não atendendo. E eu falo, pô, senhora, se você tem uma solução melhor, deixa eu olhar para você, deixa eu evitar que você cometa um erro, por uma questão muito mais desse link, desse relacionamento, e poder orientar nesse sentido. Então, a Mobility Unbound, ela faz esse trabalho de gerenciamento da mudança porta a porta e outros aspectos que vêm com ela embarcados aí no processo de mudança. Legal. E quando você fala em outros aspectos embarcados, eu vou lembrar de um deles, então, a tecnologia, por exemplo. Você já falou um pouquinho, né, dessa questão de mudança de tempos, e a gente vê mesmo, né, as evoluções acontecendo muito rapidamente. E a gente atribui, obviamente, boa parte delas às novas tecnologias também. Como que você diria que hoje existem dentro da tua empresa, por exemplo, e quais são as tecnologias que elas são fundamentais, essenciais, na verdade, e disponíveis para atender esse cliente que está mudando de país, por exemplo? Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho gastado muito, muito do meu tempo, investido muito do meu tempo em buscar essas tecnologias que facilitem, né? Então, a gente vem falando muito sobre inteligência artificial, como a gente coloca a inteligência artificial dentro das atividades do dia a dia, mas sem perder o contato, né? Sem perder a humanização, que é aquilo que eu acredito muito, né, dentro do serviço que a gente presta. Mas hoje você coloca, por exemplo, a inteligência artificial na primeira etapa, né? Que a gente fazer o levantamento na mudança, aquilo que o cliente tem para ser transportado. Hoje nós já temos uma tecnologia que faz isso. É basicamente um vídeo que o cliente grava, que ele pode ser um vídeo assistido, ou um vídeo que o cliente está gravando a hora que ele quiser. E esse sistema, ele vai, através de inteligência artificial, já vai identificando. Então, eu passaria um vídeo aqui no meu escritório, que ele vai identificar que aqui tem um monitor, aqui tem uma estante, que para os itens que estão aqui nessa estante vão precisar aí de 5, 6 caixas, que tem uma televisão, e aí vai fazendo todo esse processo e que depois isso facilita muito esse pré-inventário, né, daquilo que a gente vai fazer. E aí, ferramentas que vêm acopladas em outros momentos. Então, por exemplo, a gente já usa, já há um ano e meio, uma tecnologia na parte de seguro. Então, antigamente, a pessoa vai fazer o seguro da mudança, ela pegava lá um formulário e ia escrevendo o item e o item e valor. Então, hoje, eu já pego esse inventário e eu já consigo jogar isso para uma lista do seguro e eu já consigo colocar os valores que a pessoa propostos para aquela pessoa colocar. Então, você tem todo esse processo. Isso também, tá bom, se tiver um problema na minha televisão quebrou na mudança. Também esse atendimento do seguro no pós-operação, através de tecnologia. Então, são processos. Eu acho que pouca coisa vai mudar o processo das pessoas, físico, né? Então, o que é o processo físico? O embalador chegando na casa do cliente com um caminhão, com as caixas, embalando e tirando. Isso não deve mudar. Não vou falar nunca, porque a gente nunca sabe. Mas isso não deve mudar. Mas se eu posso dar para esse embalador uma ferramenta que ele já vai ter um inventário detalhado de A a Z, tudo num tablet, num smartphone, é aí que a gente investe tempo. E proatividade, né? Então, esses follow-ups, troca de documentação, um processo de mudança internacional exige muitos documentos e documentos confidenciais. Hoje, a gente sabe dos riscos de você não, com proteção de dados e tudo mais, de você não ter uma ferramenta correta fazendo essa transferência de documento. Então,
São esses aspectos que a gente olha, né? O entorno da mudança e o que a gente consegue colocar que facilite essa comunicação com o cliente e o atendimento, né? Muito bacana. E o que chama mais atenção nos serviços da Mobility, Robson, a meu ver, é a questão do pacote, né? Ou seja, você faz a mudança. E hoje com tecnologia, olha que interessante o que você acabou de dizer para a gente, né? A IA fazendo aí através de um vídeo uma leitura de tudo que você tem para transportar. Quando que nós imaginaríamos que seria dessa forma, né? E vem muito provavelmente outras novidades aí pela frente. Mas, ao mesmo tempo, você tem um pacote muito mais completo, eu diria, né, de assessoria para essa mudança, que não se resume especificamente só a transportar os itens, os bens dessa família, dessa pessoa. Conta um pouquinho para a gente como que vocês conseguem, de forma mais ampla, auxiliar essa pessoa que, num primeiro momento, está mudando de país e que a gente sabe que quem fez isso como nós pela primeira vez e todos que estão nos assistindo sempre tem muitas dúvidas, muitos medos, muitos receios, e se você estiver minimamente preparado e bem assessorado, você vai sofrer muito menos, né? Existem a queda, eu diria que ela é igual para todo mundo, mas uns vão sofrer apenas um arranhão, outros vão quebrar uma perna, você não pode cair e quebrar o pescoço, porque senão você demora anos para se recuperar. Um arranhãozinho ali, né? Poucas semanas está recuperado e vida que segue. Eu acho, eu falo muito do giro 360 em mobilidade global, né? E quando a gente fala esse giro 360, envolve todos os fatores que eu posso atender diretamente ou que eu posso atender com pessoas especializadas. Então, quando você fala, tudo começa sempre por um processo migratório, passa por um processo de busca de casa, escola e ambientação dessa pessoa, passa pelo processo de mudança, passa pelo processo do tax, né, da parte de planejamento tributário, passa por uma coisa que eu vejo que vem crescendo muito, que é o que a gente chama no jeito humanizado, que é o pet relocation, que é você pegar o teu cachorro que está lá no Brasil e como que faz para ele vir para cá, porque hoje isso globalmente é uma dificuldade, e para nós isso é uma oportunidade de atender o cliente nessa demanda. E então, hoje o giro que a gente dá 360 em todos esses aspectos é muito importante, porque é isso que vai ser o alicerce de um processo bem sucedido. Isso que vai, o que eu mais odeio, Márcio, é quando eu vejo as pessoas me ligando um ano depois, 2 anos depois, falam, pô, vim para cá, deu errado, estou voltando. Cara, isso para mim, porque eu penso muito no lado da frustração familiar, né? Da frustração que você tem de uma expectativa e você não conseguir realizar, né? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, com essa para baixo por conta dessa situação. Então, eu acho que tudo isso passa por esse processo de 360 graus em todos os aspectos. Você escolher bem onde você vai morar, escolher bem onde os seus filhos vão estudar, fazer um planejamento tributário correto, diminuir os problemas que você pode ter no transporte na mudança. Então, acho que são todos esses aspectos que a gente coloca e a Mobility Unbound hoje consegue atender em todas as etapas. Eu acho que existe uma questão cultural, que é onde eu venho trabalhando bastante, que é uma democratização desse processo, vamos chamar assim, porque hoje eu vejo empresas, se você é um executivo de uma empresa e está sendo transferido, por exemplo, a John Deere, está transferindo alguém do lado de Limeira para Michigan. Pô, essa pessoa, como executivo de uma empresa, vai ter todos esses serviços patrocinados pela empresa e disponíveis para ele. E agora, por que que uma pessoa que está se mudando por conta própria, né, para outros desafios, para um planejamento pessoal, familiar, que seja, no que a gente falou, por que que essa pessoa não faz esse trabalho também? Esse giro 360 da mobilidade global. Então, esse é a democratização desse serviço é uma meta na minha vida. Que legal. E aí eu vou aproveitar o teu gancho, Robson, para falar para o nosso público mais uma vez que todos esses serviços, né, e todos esses assuntos que a gente aborda aqui no Conexão USA,
eles não são à toa, não são, na verdade, apenas informação, que eu acho que a gente também aprende todos os dias, né? Especialmente quando a gente traz aqui os nossos parceiros para falar com vocês, para dizer que esse assunto é importante, que se você tiver mais dúvidas e quiser mais informações, nós não estamos apenas falando sobre esses serviços. Nós temos dentro do grupo Explore e dentro do Conexão USA esses serviços para oferecer para vocês. Então, Márcio, gostei bastante do que o Robson está falando. Olha que interessante. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Como é que eu tiro mais dúvidas? Eu tenho uma situação aqui um pouquinho diferente do que vocês comentaram. Eu quero entender um pouco melhor essa questão dos pacotes, dos preços, né, dessas novas tecnologias. E até vou te fazer uma pergunta, Robson, com relação a esse assunto, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar pensando assim: pegou o assunto, entendeu, gostou né, dos serviços que você está falando, mas está pensando em fazer uma mudança dentro do Brasil, né? A gente está falando desde o momento que nós começamos a conversar de mudanças internacionais e também de mudanças aqui dentro dos Estados Unidos. Mas se alguém lá no Mato Grosso, como você citou, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, ou vice-versa, existe esse serviço que é realizado também dentro do Brasil, dentro do país ou não? Sim, sim, tudo isso dentro que eu trabalho na parceria com a Graneiro, né, com a minha família no Brasil, eu consigo fazer essa gestão e esse atendimento e disponibilizar isso para quem está nos assistindo aqui. Então, hoje a Graneiro no Brasil tem aí uma rede, eu tenho pouca informação como atualizada no sentido de mais detalhado, mas a Graneiro é uma empresa super bem estruturada e por isso que é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros no Brasil. São mais de 60 localidades no Brasil, mais de 25 mil mudanças realizadas todo ano. Então, isso é uma coisa que muito importante que eu posso, com certeza, ajudar e fazer essa conexão direta aí desses trabalhos. Mas sim, é, hoje, a Mobile Inbound é uma empresa que está sediada aqui nos Estados Unidos, mas com atendimento literalmente, como eu te falei, global. Não é uma Bacana. coisa que a gente só no discurso, é porque nós temos conhecimento de fato para fazer esse atendimento. Muito legal. Agora, a questão de pacote. Eu comentei há poucos minutos atrás aqui a questão do que é definido, Robson, dentro desse pacote para questão de contratação. Eu imagino, né, uma gama de serviços, um menu, onde você consegue ali, de acordo com a necessidade de cada um, escolher qual é o tipo, não só das tecnologias disponíveis dentro da empresa, mas também especificamente, né, dentro do que cada item vai se encaixar com o meu perfil e com aquela mudança. Como que isso é definido junto com o cliente, na verdade? A sua equipe acaba, num primeiro momento, falando com a pessoa mesmo em outro país, e a partir dessa conversa, a partir dessa necessidade, é que são definidos os pacotes de serviços e também os preços, ou seja, o custo dessa mudança? Isso a gente trabalha com pacotes personalizados, né, Marcos? Porque eu uso até um exemplo, né? Quando eu mudei para cá, a minha esposa estava grávida e a gente tinha todo o enxoval da Luísa, que nossa filha nasceu logo na sequência no Brasil. Eu não podia correr nenhum risco dessa mudança atrasar, então boa parte da minha mudança veio aéreo, e foi um prazo aí de 10, 15 dias eu já estava com a minha mudança aqui, e os itens que eu não precisava não tinha mais urgência, e acabaram vindo numa mudança marítima e demorou aí 55 dias. Então, eu acho que por isso que essas demandas são muito. É um planejamento individual que a gente vai fazer para cada cliente, porque você tem um cliente que tá indo para o Brasil, que tem o direito de levar a mudança ou não, dependendo do que a alfândega no Brasil aceita para ter a isenção, essa que está vindo para cá, para os Estados Unidos, quais são as regras de saída, qual é o período que você tem, por exemplo, tanto na entrada ou na saída no Brasil, a mudança ela é interpretada como uma bagagem desacompanhada, né? É, tecnicamente falando com a alfândega. Então, para você ter uma bagagem desacompanhada, você tem que ter um passageiro.
Então, o cliente, para a alfândega, ele é o passageiro. E para você ter um passageiro, você tem que ter uma passagem aérea. Então, tudo inicia dali, né? Quando o cliente sai do Brasil com a passagem aérea que ele voou, abre uma janela de 6 meses para ele fazer aquela mudança dele, porque é o período que a alfândega entende que você pode realizar essa mudança. Então, às vezes tem cliente que me liga antes de viajar, tem cliente que me liga depois de viajar, tem cliente que liga e fala, ó, semana que vem vai dar 6 meses, o que que eu faço? Então, você tem várias questões, e aí sim que a gente começa a planejar dentro dos produtos, né? Uma mudança aérea, que vai ser mais cara, mas vai ser um prazo super rápido, uma mudança consolidada. Então, pô, tenho aqui 30 caixas, mas nada além disso. Ok, então isso aí vai ser um compartilhamento de mudança com outros clientes, cada cliente com a sua documentação, mas vai depender, vai demorar um pouco mais de tempo. Ah, tem aqui uma mudança grande que eu preciso que seja um container exclusivo. Ok. Então são esses os produtos que a gente vai colocando em cada pacote e Ótimo. flexibilizando. Inclusive, você, agora falando sobre essa questão do tempo, Robson, me fez lembrar, inclusive olhando aí para o seu cenário, do seu carro esportivo ao seu lado, porque eu tenho amigos dentro dos Estados Unidos e também no Brasil que são colecionadores, né, de carros. E aí é que vem a minha pergunta. Muitos querem, né, quando mudam, levar esse tipo de bem. Só que nós, como homens e apreciadores de, né, de carros, sejam eles. Não vou falar de carros antigos, né? Porque aí o pessoal vai brigar comigo, né? São de carros de época, né? Esses carros de época que não têm preço, você sabe muito bem disso, tem valor, eles precisam ser transportados de uma forma específica. Aonde eu quero chegar com essa pergunta? Seja para veículos, né, de colecionadores ou algum tipo de material que é mais delicado do que uma mudança comum, ou seja, todos esses itens vocês também trabalham e de forma bastante personalizada, é isso? Sim, sim. Inclusive, pô, legal citar isso. Eu acabei de levar, um cliente meu importou dois Mustangs 1974 no Brasil. Cara, fantástico. Processo muito bom, muito diferente daquilo que a gente vê, porque o Brasil ele permite, né? Então, ele não, ele não entende que o carro ele faz parte da mudança, então é um processo totalmente separado, né? Um processo à parte da mudança. E você tem várias regras, né? Você tem que ser membro de um clube de colecionador no Brasil. A gente faz já um trabalho pré-envio do carro, que é olhar toda a documentação do carro, fazer uma inspeção, já fazer ter a autorização de importação antes desse carro chegar no Brasil, ou a proteção do carro, né? Sempre esse tipo de carro a gente sempre leva em container, nunca leva ele naqueles navios roll-on, roll-off, né? Que o carro vai, então ele vai sempre no container. A estiva do carro dentro do container, né? Fazer todo o processo dele lá. E não só para o Brasil, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, Portugal tem sido um destino comum, e Portugal tem uma burocracia que é ainda maior que o Brasil, ou até mesmo do Brasil para cá. Eu vejo meus clientes do Brasil trazendo para cá Kombi, né? Que aqui em alguns lugares, principalmente na Califórnia, é uma febre, aquela a corujinha, né, que o pessoal chama, que é, acho que da 1960 e pouco para trás, o Fusca, o próprio Fusca já vi. Então, é um processo diferente. Eu acho que quando eu pego esse tipo de processo, Márcio, a minha preocupação maior não é nem tanto no acondicionamento e no transporte, porque isso é uma parte que, para nós, né, que estamos no dia a dia, é muito simples, né? O acondicionamento, a proteção e tudo mais. Mas principalmente a parte documental, né? Que eu Uhum. não quero chegar com um carro no Brasil que vai ficar 60 dias no porto, tendo um custo de armazenagem no porto, custo do aluguel do container e aí inviabilizar um processo desse, né?
Bacana. O que, Esse o processo de que, importação e exportação, né? Ou seja, esse processo que antecede efetivamente a mudança, é um trabalho que vocês também fazem. E aí, quando você deu os exemplos, o Robson, né, de cases onde clientes trouxeram do Brasil para cá, por exemplo, obviamente você faz ao contrário, né? Ah, eu quero importar um determinado veículo, né? Já que a gente está falando de veículos. Isso acontece muito com muita coisa. Aliás, a gente vai nas lojas hoje, nos Estados Unidos inteiro. Eu já vi móveis, por exemplo, sendo vendido não vou citar nomes para não fazer propaganda aqui gratuita, mas você com certeza conhece essas empresas de móveis que tem basicamente aqui dentro do país inteiro e que está lá made in Brasil, vem de Santa Catarina, por exemplo, entendeu? Então, esse já é um processo que, além dos alimentos que a gente está acostumado, e nós estamos falando aqui dentro de um canal do agronegócio, que a gente exporta para mais de 180 países das nossas commodities, ou seja, o Brasil é um país exportador, também, obviamente, né, muito conhecido pelas commodities, pela importância que tem no PIB, né, no Produto Interno Bruto do Brasil, mas nós somos exportadores de muitas outras tecnologias, produtos e também serviços e também importadores. Então, eu estou dizendo, e aí você me corrija se estiver errado, complemente, por favor, para o nosso público, que sim, ele pode trazer coisas dos Estados Unidos para o Brasil, como levar do Brasil aqui para os Estados Unidos. E aí eu imagino que, pela experiência da empresa e da família, o céu é o limite, né? Como diz o ditado. eu acho que esse é um ponto também bem importante, Marcos, porque eu não me limito às questões de bens pessoais, né? Eu faço muita coisa na parte comercial, com equipamentos, então, eu já fiz para você ter uma ideia, já transportei aí projetos grandes de equipamentos para fazer mineração de Bitcoin. Então, projeto aí de mais de US$ 1 milhão entre equipamento e frete. Equipamentos, como você falou, da área moveleira. A assessoria é uma empresa que veio do Brasil para cá, que comprou os equipamentos para começar a montar os móveis, esses móveis, os gabinetes, né, de cozinha, banheiro. Ele está montando aqui nos Estados Unidos. Recente, comecei um projeto com uma empresa do Brasil que está trazendo frutas para cá. É, Fruta fresca para depois fazer um processo aqui nos Estados Unidos. Então, eu vejo muito essa demanda, né? E o Brasil, como você falou, a gente consome muita coisa do Brasil aqui, não só no que a gente vê indiretamente, como se diz, as commodities, mas fruta, móvel, maquinário, né? O Brasil produz bastante coisa nessa área de máquinas e implementos. Então, acho que tem grandes oportunidades aí e onde eu consigo colocar um pouco da minha experiência nos dois lados, né? O que pode, o que não pode, porque vice-versa, né? Também tem muita coisa boa aqui nos Estados Unidos que as pessoas Claro. acabam decidindo por importar no Brasil para ajudar dentro dos processos de produção, né? E mão de obra também qualificada, né? A gente está falando de produtos e serviços, Robson, mas estamos vendo cada vez mais, né, pessoas, e vamos falar do nosso país, né, obviamente, mudando para os Estados Unidos de forma bastante qualificada. Ou seja, eu vejo um movimento dos últimos anos dessa mão de obra qualificada chegando aqui nos Estados Unidos em grande parte sejam para estudar, mas também especificamente para trabalhar de todas as áreas, seja do agro, seja da tecnologia, seja de mão de obra especializada na área da saúde, engenharia, enfim. Tem uma gama de profissionais, na verdade, que estão também escolhendo os Estados Unidos para viver, para trabalhar com novas oportunidades. E isso traz, obviamente, junto com eles uma mudança, né? Porque às vezes a pessoa vem num primeiro momento para fazer aquele teste, vamos ver como é que funciona, não, tá tudo ok. Às vezes a esposa ou alguém da família fica lá esperando, né, o sinal verde e pronto. Aí, quando esse sinal verde acontece, entra a Mobility na jogada, né? Exato, e eu vejo assim, né, que, essa questão que você comentou do timing, né? Às vezes a pessoa está aqui, depois traz a mudança, às vezes a pessoa, a família fica e a pessoa vem, ou vice-versa. Acho que tudo isso faz parte desse planejamento, né? Não tem como ser diferente disso. E aí que está o sucesso do negócio, né? Eu vi nesses
principalmente nesses últimos 15 anos, né, esse mercado mudando bastante no sentido do perfil das pessoas que estão se mudando, tá? E eu digo dos dois lados, tá? Porque quem está aqui tem muita percepção de, nossa, tem brasileiro chegando todo dia. E tem, mas tem brasileiro saindo todo dia também. Esse é um ponto interessante, porque volto na primeira fala minha, é a sua balança, né? A balança é individual. Onde que eu vou ter um resultado melhor para minha família, para os meus negócios, para minha carreira? De fato, o brasileiro hoje chegando nos Estados Unidos é um brasileiro com um perfil aí de 25 a 40 anos, uma excelente formação acadêmica, buscando uma oportunidade profissional. Hoje hoje isso é um perfil crescente, porque de fato o Brasil hoje tem uma dificuldade em dar uma projeção de carreira para esse tipo de pessoa. Então, acho que Legal. são esses dois lados aí que a gente acaba vendo todos os dias. Bacana. Robson, a gente está aqui se encaminhando mais para o final, né, do nosso bate-papo, porque o tempo é sempre o nosso inimigo nesse momento de uma conversa tão agradável, de assuntos tão interessantes e de aprendizados aí de todos os lados, né? Mas eu vejo também essa questão especificamente, né, das mudanças e das oportunidades como algo bastante importante e interessante. A meritocracia aqui nos Estados Unidos, e aí eu posso falar, né, por experiência própria, funciona muito bem. Você pode ser um estrangeiro, mas se você entrega, se você consegue trabalhar com eficiência e produzir, pagando seus impostos, você é extremamente muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos e nas empresas especialmente. A experiência que eu tenho, né, estando dentro de uma grande emissora americana e de sinal aberto de televisão, eu diria para você que acompanho todas as notícias, né, diariamente. Eu acho que isso é muito importante também para o nosso público, porque quem tem uma boa informação toma uma boa decisão, Robson. Eu quero dizer com isso que é importante nós estarmos cada vez muito bem informados com o que acontece e com os próximos passos, não só dos Estados Unidos, mas de forma mais global, como você mesmo diz, e eu tenho certeza que você faz isso como um homem de negócios, né, que cuida do mundo, na verdade. Onde eu quero chegar, e não vamos falar de política nem de economia, mas há uma esperança dentro da América e há um discurso no governo, né, nessa segunda gestão Trump, de que aguardem, as coisas vão melhorar e bastante nas próximas semanas, nos próximos meses. Esse é o recado que nós que estamos aqui dentro estamos ouvindo. Se esse boom efetivamente acontecer, vai, na verdade, abrir uma grande janela de oportunidades para todo mundo, ou seja, a economia volta a aquecer cada vez mais aqui dentro dos Estados Unidos. Aonde eu quero chegar? As pessoas vão acabar migrando ainda mais, né? Os serviços vão acabar tendo que aumentar. A capacidade produtiva do teu negócio vai ter que ser consideravelmente elevada. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Você está preparado? Há gente suficiente, capacitada? Como é que funciona essa mão de obra e essa preparação para esse momento logo ali na frente? Hoje, Sim. eu diria que as coisas estão andando, mas elas muito provavelmente vão correr, né? Daqui a um período muito, muito curto. E aí todos nós precisamos estar aí, eu diria, minimamente preparados para receber esse momento mais quente, né, da economia americana e provavelmente mundial. Eu concordo com você e eu acho que até adicionaria um ponto que o Brasil, nesse momento, né, está se colocando numa posição muito boa em relação aos Estados Unidos, né, porque o Brasil tem uma balança comercial favorável ao Brasil, né, e isso coloca o Brasil num outro patamar de negociação com os Estados Unidos. E com certeza, eu acho que a gente está os próximos 2, 3 meses vão ser bastante importantes nesse processo de retomada econômica, né? De colocar todo esse trem, né, nos trilhos novamente. E acho que do lado da minha empresa, a gente está numa posição super, super
interessante também né, e pronta para esse crescimento. Quando eu olho os meus números, né, nós estamos aí 2 anos no mercado, mas quando eu comparo o primeiro quarto do ano passado para o primeiro quarto deste ano, eu já estou vendo crescimento nos meus negócios. Claro que tem um crescimento também de uma força de trabalho que a gente tem comercialmente, de desenvolvimento da marca, uma marca muito nova no mercado, um trabalho muito recente que a gente vem fazendo, mas já tem aí 25% de crescimento em relação ao primeiro quarto do ano passado, num momento econômico péssimo, né? Então, acho que se a gente tiver um pouquinho mais aí para os próximos meses, e o meu termômetro, né, é o verão americano, porque é férias escolar no mundo inteiro. E meu pai já me ensinou isso desde que comecei a trabalhar. As pessoas se mudam nas férias escolares. É aí é que está o segredo do negócio. E aqui nos Estados Unidos a gente vê isso, né? Todo mundo está esperando terminar as aulas agora no final de maio para começar esse processo. E se a gente tiver alguns fatores econômicos aí que ajudem nesse Muito crescimento, bom. sem dúvida vai ser ótimo. Enquanto uns descansam, outros tiram férias, outros trabalham. E está tudo bem para todo mundo, na verdade, né? E quanto mais trabalho nós tivermos, melhor ainda, Robson. Eu não tenho dúvidas disso. Até porque esse é o histórico, né, de um pouquinho que você trouxe aqui para a gente, né, do que você faz, do que a família sempre fez no Brasil e do que você já tem feito aqui nos Estados Unidos. Aliás, para encerrar, quantos anos tem a empresa aqui dentro da América, trabalhando especificamente junto à Mobility e, ao mesmo tempo, agradecer a tua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que, como eu falei lá atrás, é a primeira de muitas outras e uma certeza ainda maior é de que muita gente que está nos assistindo agora e que ficou com dúvida, quer saber um pouco mais, quer entender essa questão, né, de mudança de país ou aqui dentro dos Estados Unidos, ou como a gente comentou lá dentro do Brasil mesmo, é só procurar aqui a gente através do QR Code que está aqui na tela, vai levar até o nosso time. O Robson e a empresa dele é um parceiro nosso da Explore e do Conexão USA, então tenho certeza que o canal está aberto, né? Essa linha de transmissão aqui, nós queremos muito abrir essa comunicação com vocês e agora trazendo aí mais uma novidade, mais um serviço oferecendo ao nosso público brasileiro, porque é dessa forma que a gente trabalha. Esse é o nosso propósito aqui no Conexão USA. Então, Robson, mais uma vez, meu muito obrigado, meu amigo, aí pelo bate-papo. Ó, eu tô com um cafezinho brasileiro e eu sou oriundo, apesar de não ter mais sotaque, fiquei 30 anos morando na capital paulista, mas eu sou gaúcho, então o meu chimarrão vem lá do Rio Grande do Sul e eu pego na Flórida. Tem um amigo da Flórida que traz o chimarrão nos mercadinhos brasileiros aí da Flórida. E o meu café brasileiro também não falta nunca. Então a gente sai do país, mas o país não sai da gente. Eu brinco que aqui na Flórida, você acabou de confessar isso, a gente normalizou algumas coisas que não são normais, né? Então, quando eu falo com meus amigos fora, Nova York, Califórnia, eu falo que eu como pão de queijo, eu tomo meu café brasileiro, eu tomo meu açaí brasileiro. Então, assim, a gente tem tanta coisa boa produzida aí pelo Brasil cara, muito, muito feliz, Márcio, de ter essa conexão contigo, com as pessoas que te assistem. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero ter outras oportunidades em breve. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Robson Graneiro aqui conosco no Conexão USA. Até a próxima. Bom, e para você que ficou com a gente até o final, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. O convite vai ficar sempre aqui disponível para você, conversar conosco, bater um papo, faça aí a sua sugestão crítica, sugestão de pauta, inclusive. Gostaria muito que vocês falassem sobre um assunto que não foi falado ainda, né, dentro desses serviços que vocês já conhecem que nós temos. Vai lá no nosso YouTube, se estiver assistindo a gente aqui também, vai na nossa landing page para você obter mais informações. É muito fácil hoje em dia. A nossa comunicação aqui no Conexão USA, junto com essa parceria com Notícias Agrícolas e com os parceiros que nós temos para levar oportunidade de negócios para vocês, investimento, mudança, ou seja, novas oportunidades, né? E eu acho que quem está aberto a novas oportunidades, eu tenho certeza que não para, não pensa às vezes duas vezes, faz planejamento. E o planejamento depende de um primeiro passo. Então a gente aguarda esse contato de todos vocês, agradecendo a audiência, o carinho e a atenção como sempre. Até o próximo episódio.